CCB, que é o canal A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos falar aqui, foram umas perguntas que me enviaram aqui dos inscritos, né? Como a gente sempre está colocando vídeo e às vezes não dá nem para responder no próprio comentário para todos, né? Às vezes tem comentário que passa de 500 comentários aí. Se você for responder 500 vezes, você não consegue, né? E teve alguns irmãos que fizeram as perguntas, né, irmãos? Mas de antemão, eu já vou explicar para a Irmandade que eu fiz um vídeo aí informando que está em votação ou está na pauta da próxima reunião do Ministério sobre o culto online, um dia de culto online, né? Até esse dia de culto online estava na pauta como sendo em uma quarta-feira às 15 horas da tarde, né? Estava como pauta assim, irmãos. Muitos irmãos me ligaram perguntando quando vai ser. O vídeo que eu fiz aí está escrito e eu falei que está em votação, está em pauta. Os irmãos vão ter a reunião para ver se aprovam este único culto online, viu, irmãos? Para depois assim ter irmãos e falar, não, mas o irmão tá dando notícia falsa, tá falando que já vai ser às quarta-feira, entendeu, irmão? No vídeo que eu fiz está ali dizendo que ainda falta aprovação dos irmãos do ministério. Irmãos, nós estamos com umas perguntas aqui. Depois eu vou colocar no final um testemunho de um irmão, do irmão Gaspar, que ele mandou um outro testemunho bonito dele aí, tá? Mas a primeira pergunta, irmão, vem de uma irmã, Joana. Ela diz bem assim: irmão Paulo, gostaria que o irmão fizesse um vídeo explicando a nós e seus inscritos sobre uma doutrina na congregação a qual uma mulher não pode ficar sozinha com um homem, seja no carro, na rua ou em casa. Até mesmo profissionais como pedreiros, etc. Para fazer o serviço em uma casa tem que ter acompanhamento. Sozinho com uma pessoa do sexo oposto configura escândalo. Explique melhor o que pode e o que não pode. Irmãos, eu não sei se eu já fiz um vídeo a esse respeito, mas tá esta pergunta aqui no meu arquivo aqui guardado, né? Irmãos, imagine só, a irmã fez essa pergunta. Imagine um homem, não precisa ser evangélico não, viu, irmão? Fala de nós servos de Deus aí, que nós... os irmãos aí da congregação são muito... Eles são muito, como é que se fala? São muito maliciosos, né? Os irmãos são muito maliciosos. Irmãos, eu não digo malicioso, mas um certo zelo temos que ter, né, irmão? Mas, no caso da esposa ficar sozinha, aqui diz, uma mulher pode ficar sozinha dentro de um carro com uma pessoa que não seja da família ou nem esposo. Imagina, irmão, não precisa ser nem servo de Deus. Imagina uma pessoa normal aí, que não é evangélico, não é nada. Imagina um casal. O marido vê a esposa dentro de um carro com uma pessoa desconhecida. Qual é o que vai gerar naquele casamento? O que a esposa vai ter que explicar e o que vai ele inculcar, né? Ou ela está traindo ele, né? N coisas, irmão, pode acontecer. Agora, a doutrina da congregação é esta, irmão, também. Nós temos que vigiar, irmãos. Nós temos que vigiar nessa parte. Por quê? Porque o adversário da nossa alma, ele vai primeiro no povo evangélico, irmão. No povo crente. Ele vai primeiramente fazer com que aconteça um escândalo para que possa derrubar a casa do Senhor, né? Você deixaria sua esposa em casa sozinha? Você sai para trabalhar e deixa ela sozinha com pessoas
não é da família dentro de casa, ainda sendo do sexo oposto. Você não deixaria. Não precisa falar para você se você é crente ou não é. Você não sendo crente ou sendo, você não deixaria porque você ficaria, não com desconfiança da mulher, né? Porque tem casal, tem esposa, em que o marido conhece, o marido está aquele tempo todo com ela, qualquer calúnia, qualquer coisa que fale contra a esposa, o marido conhece a esposa, né? O marido não vai falar nada. Mas nós, servos de Deus, temos por prática seguir, sim, a doutrina. Se tem doutrina, é para ser seguida. Vamos supor, o irmão está indo de carro, aí uma irmã está indo para o trabalho, está chovendo. Aí a irmã fala, ai coitada, está chovendo, eu sou servo de Deus, crente, eu não vou fazer nada de mal com a irmã. A irmã entra no carro aí, eu vou deixar a irmã lá próximo do seu serviço e tal. Até aí, irmão, o irmão, às vezes na simplicidade, né, quer ajudar. Conhece a serva de Deus, conhece o esposo dela, conhece a família, mas quem vê ali dentro, vou falar outra coisa. E o escândalo vem pro lado de quem não é da igreja, viu, irmão? Olha lá, crente. O marido nem sabe que ela tá com o outro dentro do carro. Vai ver que foi uma carona, foi alguma coisa que a pessoa deu, mas o crente sempre é visado nessa parte. Por isso que é bom nós vigiarmos. E sobre essa parte toda que a irmã Joana perguntou, irmã, temos que vigiar, a doutrina está aí para ser seguida, né? E a doutrina da congregação não pede nada mais, nada menos, irmão, do que o bom senso, né? Dos irmãos aí seguir essa parte, né? É a mesma coisa, o irmão chega em casa, tá a esposa lá sozinha, o irmão falou de tal, tá aí? Ah, não tá não, irmão, porque tem irmã, irmão, que são simples, elas não, né, para elas, às vezes até batizado de novo, no mundo onde ela estava, era tudo normal, né? Uma pessoa chegar, seu marido não tá aí, eu vim pegar uma ferramenta, coisa entrar na casa. E às vezes ela pode relaxar nessa parte porque é tão comum, né? Aí fora, mas nós da congregação, isto não é comum. Isso se chama prudência. Né, irmão? E vou falar uma coisa para vocês. Se tem a doutrina, porque algo deve ter acontecido. A gente não sabe o que está na mente e no coração da pessoa, né? Às vezes você põe uma pessoa ali dentro da sua casa sendo como irmão e você não sabe que é um lobo, né, irmão? Então tá bom. Tem uma outra pergunta aqui da irmã Joyce. A frase manda tua palavra. Outra frase muito comum é se dizer: Senhor, faz com que tua palavra venha pelo Espírito Santo. Esta deve vir sempre pelo Espírito Santo. Se não vem pelo Espírito Santo, não cura, não ensina, não liberta e não traz virtude ao povo. Nunca a palavra poderá vir pela carne. Quando vier da carne é terrena, é diabólica. Então, a responsabilidade de subir ali no púlpito e pregar para a igreja, o pregador é responsável. Porque qualquer palavra que ele falar ali que não seja guiado e revelado, ele vai dar conta. Por isso, não vamos se preocupar. Manda a sua palavra com o Espírito Santo. A palavra realmente, quando é mandada, quando é revelada, ela é com o Espírito Santo. Só quando é nessa parte em que alguém tenta pregar por experiência, né? Por experiência, aí fica difícil. Vocês sabiam que teve uma época, foi nas décadas passadas, que teve um dia na igreja, na congregação cristã no Brasil, que não houve pregação. Não houve. Teve o culto, mas a pregação, Deus, aquele dia de culto, Deus fez silêncio na igreja. Deixou a igreja encucada. Primeira vez que não houve palavra. Por quê?
Porque quis, às vezes, Deus tomou um caminho que quis provar os pregadores, os cooperadores, os que estavam ali, para ver se realmente eles levantavam com a pregação da palavra ou era por experiência. E se não teve palavra, muitos devem ter falado: ah, coisa ruim a gente veio para a igreja e não ter a palavra. Ah, muitos dizem: a cereja do bolo é a palavra. É a palavra a cereja do bolo. É o bolo todo, é o glacê todo, né? Só que pense por outro lado. É uma igreja sadia, porque poderia ter falado: os irmãos não leram porque Deus não revelou. Então, se Deus não revelou, quando eles for pregar, é revelação realmente de Deus. Vamos levar para esse lado que é bem melhor. Um dia sem palavra, no outro o Senhor já revela. É uma prova que Deus fez com todos naquele dia, né? Aqui diz assim: funeral para irmão assassinado. Considerações. Não se faz funeral para quem se suicida, mas para irmãos que foram assassinados, há de considerar caso por caso. Deve-se verificar se a vítima teve culpa no ocorrido ou se estava inocente. Se a pessoa provocou o assassinato, ou se foi apenas a vítima inocente do criminoso. Averiguar se a pessoa tinha bom testemunho. Houve irmãos que foram mortos por assaltantes. Temiam a Deus, certamente o Senhor permitiu que morresse dessa forma. Geralmente, irmãos, irmão Tiago, que mandou essa pergunta. Geralmente, irmão Tiago, quando faz-se funeral de uma pessoa assassinada, sendo da igreja, geralmente é nessas práticas mesmo. O assaltante chega, vai assaltar, aí não leva as coisas, não se conforma, leva a vida da pessoa, né? Mata a pessoa. Mas mesmo assim é feito, irmão. Sabe por quê? Porque o funeral, ele é mais para os familiares do que o que foi. Porque o que foi sendo assassinado, morrendo de morte normal, né? Morrendo no hospital, o que foi já está em um bom lugar. Já foi para o reino da glória de Deus. O funeral é feito para a família do servo de Deus, que geralmente o servo de Deus, vamos supor que poderia ser um fraquinho, poderia ser um irmão. Eu já fui em funeral de irmão que tinha parado de ir para a igreja. Eu já fui. E teve um funeral, os irmãos fizeram um funeral de honra para o irmão, né? Mas é o irmão, bom testemunho. Agora, na prática, de quem se suicida, aí tem que ver os casos por quê, que aí realmente não é feito, né? Teve um cooperador, eu não vou falar o nome dele, ele morava em São Paulo, ele foi para o norte, Pernambuco. Chegou lá e foi levantado como cooperador daquele vilarejo. E era um irmão muito amoroso, um irmão que a casa dele era a hospedaria para todos que passassem por ali, dormia na casa dele. E um certo tempo, ele começou, na sua redondeza, a anunciar graça. E começou várias irmãs, irmãos, obedecer a Deus e encher a igrejinha onde ele atendia. Só que tinha uma alma testemunhada que não queria se batizar porque o marido não deixava. E essa alma testemunhada era daquele tipo de irmã que levava e trazia. O Espírito pegou essa alma testemunhada e o irmão, na inocência dele, querendo mais que Deus chame a irmã, dava conselho para a irmã, a alma testemunhada, né? Porque a alma testemunhada estava em pé de guerra com o marido estava espancando essa alma testemunhada, né? E ele começou a acolher essa alma testemunhada na casa dele. Dorme aqui essa noite, amanhã você vai para casa, vão estar tudo bom. E parece que uma das vezes ele foi conversar com o esposo dela, né, para não fazer aquilo e tal. E o esposo dela tomou bronca do irmão. Dado uns tempos, essa alma testemunha chegou lá pro irmão reclamando do esposo. E o irmão falou: você que algo lá dando. Vai ver que foi até para falar para ela pedir divórcio, alguma coisa assim, né? Nessa semelhança.
E ela chegou lá e falou para o marido. O irmão lá da igreja lá falou que se você continuar me batendo é para me pedir o divórcio. E o marido, quando enchia a cabeça, né, de cachaça, falou, eu vou matar aquele crente. E fez. Matou o irmão a facada. O irmão foi assassinado. Houve um funeral para o irmão. O irmão não devia nada. O irmão estava ali achando que estava ajudando. Faltou um pouco de prudência? Faltou, né? Porque o irmão conhecia o marido da uma testemunhada que era muito brabo. Pessoas que quando bebia não reconhecia ninguém. Mas, irmãos, sendo morte matado, morte natural, Deus levou para o seu reino de glória, né? A pessoa que tirou a vida, com certeza, vai dar conta da alma dele e da alma do irmão, né? Perante Deus. Mas depois, mais uns anos mais tarde, o assassino acabou sendo morto, né? Sendo falecido, sendo morto por outro. Então, essa é a prática do funeral. Aí também tem um aqui que é o irmão Adenilson, mandou uma aqui, erro de doutrina, pregar que adultério não é pecado de morte e quem não recebe a promessa não é salvo. Bom, como você já sabe, pecado de adultério é pecado para a morte, que foi considerado. Porque os irmãos viram que pecado de morte é uma sentença única. Uma vez que é falado pecado de morte, a pessoa já está condenada. E não é isso. É pecado para a morte. Como eu fiz um vídeo esses dias, tem duas mortes. A morte da carne e a do espírito. Se pecou no pecado da carne, ainda resta a morte do espírito. E essa é a difícil. Porque se você morre fiel, a morte da carne não vai lhe causar nada, que é a morte da matéria. A matéria um dia vai voltar ao pó. E o espírito tem como ele prosseguir com vida eterna, em descanso nos céus. E se você interromper essa segunda morte e não ser salvo, morrer, se você não interromper, melhor dizendo, você se morrer, aí você acaba de vez com a vida eterna, com tudo. Este sim é o pecado de morte, né? O pecado para a morte foi considerado que ainda há perdão no julgamento final, que é uma prática em que Deus não deixou para ninguém deste mundo, ninguém, julgar quem peca. Entendeu? E o irmão diz aqui que quem não recebe a promessa não é salvo. Isso eu desconheço, irmão. Porque a promessa do Espírito Santo, meus avós, familiares antigos diziam que quando uma pessoa recebe a promessa do Espírito Santo, ela fica feliz, fica contente, né? Mas ela também pode aguardar que ela vai sofrer um bocado. Que é a mesma coisa, se vocês me entendem, é a mesma coisa de vir uma doença e você está com o remédio na mão. Deus permite vir a doença, que no caso é a prova, e você está com consolo na mão. Por isso que dizem que aqueles que aguentam levar a prova, às vezes não tem promessa, fala, poxa, mas eu queria ter a promessa do Espírito Santo. Mas aqueles que não aguentam carregar, já quer desistir, já quer jogar tudo para cima, são os fraquinhos mesmo, aí sim o Senhor sela com a promessa para ser um conforto naquelas horas de sofrimento. Por isso, irmão, se você não tem promessa do Espírito Santo, não fica triste não. Você não é, eu já conheço. Você não é condenado. Eu já conheço vários irmãos aí antigão de graça, 45 anos de graça, só recolheu sem ter a promessa. Sofreram. Mas tem aquele ditado aí fora que eles falam: Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus dá a prova conforme
que a pessoa aguenta. E quando a pessoa não aguenta, ele sela com a promessa para quando a pessoa sofrer e buscar a Deus, Deus desce com a promessa, confortando o coração da pessoa, né, irmãos? Deixa eu ver se eu tenho mais pergunta aqui. Aí tem outra parte aqui que diz que se o servo que pregou erros de doutrina deverá receber a correção dada pelos outros. Serve desfazer seu erro perante a irmandade em outro culto. Eu creio, irmãos, que não tem ninguém que faz um erro de doutrina na congregação. E se fizer, não precisa ele perante a irmandade, porque senão põe em desconfiança o resto do ministério, né? Creio que ele mesmo, o conjunto de irmãos do ministério, que na realidade são 5 anciães ou 6, que fazem a reunião com o irmão e resolve tudo com o irmão. Aí um dos anciãos atende o culto e fala o que o irmão, praticamente desfalando o que o irmão falou no outro culto, né? Que é difícil ter uma pessoa, um servo de Deus que está ali na frente e a doutrina da congregação ele vai falar o contrário, né? Se é doutrina, é doutrina. Então, irmãos, vamos ver aqui agora, acabou as perguntas. Vamos passar aqui para o testemunho do nosso irmão Gaspar, que ele enviou mais um testemunho. Que aqui é um vídeo, irmão, relacionado à nossa querida Irmandade, os inscritos, que está sempre com a gente aí, mandando vídeo, mandando perguntas, né? Se você também tiver alguma pergunta, irmão, manda para o nosso e-mail aí, tá bom? Que a gente vai fazer um vídeo aqui também respondendo, tá bom? E que nós não souber responder, a gente pede ajuda aos universitários aí, que são vocês mesmos do canal, que tá sempre comentando com a gente. Ficam todos, irmão, na santa paz de Deus, saúde a família com a santa paz de Deus e acompanhe o áudio do nosso irmão Gaspar aí, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deus seja sempre louvado. Quero agradecer a Deus nessa tarde, querido primos do estado de Goiás e também do grupo da CCB Sem Reforma. Quero agradecer a Deus pelo milagre que Deus fez comigo e com a minha filha Sara, morando na cidade de Caldas Novas. E sempre eu levava a Sara para Uberlândia para fazer tratamento do rim. Eu agradeço a Deus que toda vez que eu ia ali na cidade de Uberlândia, eu ia junto com o diácono, aproveitando a carona, e na época da assembleia, das reuniões que eles tinham em Uberlândia. Eu agradeço a Deus que um dia nosso irmão diácono ia para Uberlândia e eu precisava de levar a minha filha para Uberlândia, aproveitando a carona, porque não tinha nem um centavo no bolso. E naquele momento, querida prima e queridos irmãos do grupo CCB Sem Reforma, a consulta dela estava marcada para segunda-feira de manhã. E nós levamos ela no hospital e consultamos e tivemos que vir embora na terça-feira.
mas como que ia embora sem dinheiro. Mas eu falei com a Sara, Sara, hoje nós vamos embora sem dinheiro. Não tem diácono para levar nós. E não temos nem um centavo no bolso. Mas nós vamos para o ponto para ver o que vai acontecer. E o Expresso Araguari passou nem olhou para trás, porque não tinha dinheiro também para entrar dentro daquele ônibus. Mas eu agradeço a Deus que na comunhão que nós estava, eu e a Sara, dentro daquele ponto ali, sentado esperando, veio vindo um ônibus muito bonito, muito lindo, e passou aquele ônibus, e quando chegou lá na frente, aquele ônibus veio afastando devagarinho e dando sinal de alerta. E ali chegou perto o motorista do ônibus, dizia assim, só cenando e não falava nada, para nós entrar dentro do ônibus. Eu e a Sara entramos dentro do ônibus. Vi o nome da empresa, mas não recordei. Não lembro mais o nome da empresa. Agradeço a Deus, querida primos e do grupo do CCB Sem Reforma, que naquela hora a Sara, com o entendimento dela, dizia, nós vamos ser rapidados agora. Para onde que nós vamos? E eu disse para o motorista, deixa nós ali na rodoviária de Araguari, porque ali é mais fácil de pegar uma carona até Caldas Novas. O motorista não deu confiança, parecia que estava mudo e passou direto. Falei, agora pronto, esse ônibus não sei para onde vai, não sei de onde é. É glória ao nome do nosso poderoso Deus. Esse testemunho é verdadeiro, é verídico. É ali, irmãos, o ônibus passou, não parou em Araguari, não parou na cidade de Corumbaíba, Goiás, não parou em Marzagão, Goiás. E quando chegou, aí certamente vai parar aqui no trevo. Virou e desceu sentido a rodoviária de Caldas Novas. Quando esse ônibus chegou em Caldas Novas, na rodoviária, eu fiquei prestando atenção. Vai descer alguém. Não desceu ninguém do ônibus, nem para tomar um café. E aquele homem abriu a porta do ônibus, descemos do ônibus. E ali, de repente, fechou a porta e foi afastando o ônibus. Eu falei, ele vai subir sentido indo para Goiânia. E eu, quando fui observar, aquele ônibus desapareceu.
Eu agradeço a Deus que eu falei, não é possível, eu não estou doido. Eu cheguei no guichê e falei, olha, que horário que esse ônibus passa aqui. Ele passa todo dia nesse horário de meio-dia, vindo de Uberlândia, essa empresa tal. O homem do guichê falou, olha, você precisa de ir para caçar um psiquiatra para você consultar que você está doido. Aqui não parou ônibus hora nenhuma. Não tem nem horário de ônibus ainda. Mas eu agradeço a Deus, queridos primos e queridos irmãos da CCB Sem Reforma, que naquela hora, queridas primas, eu peguei a Sara e nós fomos embora. Ainda discuti com o homem do guichê. Aqui tem esse ônibus assim. Ele falou, não tem. Os ônibus que tem aqui é tal, 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 e aqui não chegou nenhum ônibus. Falei, eu desci de um ônibus aqui agora, e eu quero saber os horários. Você não vai saber nunca, porque não existe esse ônibus aqui. Foi embora mais a Sara. Lembrei, Deus falou no meu coração. Foi eu que trouxe você. Eu preparei o ônibus. Ele trouxe você. O ônibus que você veio do céu. Por isso você nunca vai encontrar aqui na face da terra. Esse testemunho, irmãos, nunca vou esquecer. Todas as vezes eu lembro e agradeço a Deus quando Deus prepara de congregar, mas por causa da pandemia não tem como agradecer a Deus, então nós testemunha no áudio pelo WhatsApp. Agradeço a Deus, Deus seja louvado.